Crianças, oi meus amores, olha só, estou de volta para mais uma história com a tia Cris. Queria, antes de começar, mostrar para vocês o avental que eu fiz. Olha só, gente, tem até, ó, babadinho. Fiz para contar a história para vocês. E a história de hoje tá super interessante. Vamos lá para a história de hoje? A adoração infantil de hoje tem o tema Na Casa do Pai, com o verso de Isaías 40:31. Os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Vamos lá, me acompanhe a história de hoje. Olha só, vocês lembram que na adoração infantil passada eu falei sobre Jacó? Jacó então havia retornado para sua cidade, para aquela onde ele iria encontrar seu irmão Esaú. Esaú já havia perdoado Jacó. E lá, Jacó se lembrou de quanto Deus havia o protegido na jornada e que Deus havia prometido que sempre estaria com eles. Sabiam, crianças? E Jacó também se lembrou daquele momento em que ele teve que dormir e o seu travesseiro foi uma pedra. E ali, Jacó então levantou um altar para o nosso Deus. Crianças, sabe quantos filhos Jacó tinha? Jacó tinha 12 filhos. Pensa aí, 12 filhos. Olha só, um era adolescente e é dele que nós vamos falar hoje, José. José era adolescente quando Jacó havia retornado para junto de Esaú. Olha José, ele era um adolescente. A sua mãe havia morrido quando foi ter o seu caçula, Benjamim, que era o irmão caçulinha de José. Olha só José, criança, como está bem bonitinho. Tá vendo? Crianças, Jacó cometeu um erro. Jacó amava mais José, porque José era filho daquela esposa que Jacó tanto amava. Era filho de Raquel. Então Jacó era apaixonado por José. Mas ele havia cometido um erro, sabe qual, crianças? Ele gostava mais de José do que dos outros irmãos. Essa regra os pais não podem fazer, não podem quebrar. A regra de amar todos os filhos igualmente. Jacó cometeu um grande erro. Alguns pais fazem isso. Amam mais um filho do que outro. Chama o papai aí para perto de você para assistir a tia Cris e fala com ele: papai, tem que amar todos igualmente, tá bom? Todos igualmente. Repete comigo: tem que amar todos igualmente. Então, como Jacó amava mais José, Jacó deu um presente lindo para José. Jacó deu para José uma túnica. Olha, uma túnica, uma roupinha bem colorida para José. E os irmãos de José ficaram furiosos. Mas por que o papai só deu o presente para José? Vamos vestir José para ver como ele vai ficar? Vamos lá. Mãozinha, olha. Vamos colocar outra. Acompanha comigo. Olha só. José, então, estava com a túnica colorida que Jacó havia dado de presente. Vamos lá. Olha. Deixa eu colocar a mãozinha aqui bem pra fora, pra gente ver como vai ficar, tá? Olha só, José estava com a túnica linda. E os irmãos ficaram pensando: por que papai deu a túnica só para José? Aí, crianças, José, para piorar a situação, foi contar para os irmãos que ele havia tido 2 sonhos. No primeiro, José e os irmãos haviam colhido alguns feixes de trigo, mas aí o feixe de José se levantou dentre os outros feixes e os feixes dos irmãos se inclinavam perante o de José. Depois, José contou outro sonho. José falou para os irmãos que a lua, as estrelas, o sol se inclinavam perante ele. O sol, a lua e 11 estrelas. Os irmãos então pensaram: nossa, José está querendo dizer que ele é melhor que nós?
Então os irmãos de José ficaram irritados. Um dia os irmãos de José saíram e o pai, Jacó, falou para José: José, vá levar comida para os seus irmãos e me traga notícias sobre eles. José, então, pegou a comidinha que o pai havia preparado, olha só, colocou e saiu para procurar os seus irmãos. José caminhou, passou horas procurando os irmãos. Até que José encontrou os irmãos. A vontade de José, mesmo cansado, era abraçar os irmãos, correr e abraçar. Adolescente é assim mesmo, né, crianças? E José ficou super feliz quando viu os irmãos. Mas os irmãos de José não gostaram. Ah, olha lá vem o sonhador, lá vem com a túnica que o papai deu. Gente, os irmãos de José então decidiram jogar ele no buraco, mas antes do buraco eles queriam matar José. Mas Rúben falou assim: não, gente, não vamos matar, vamos colocar ele num buraco. Só que Rúben pretendia depois libertar José. Sabe o que fizeram com José assim que José chegou? Tiraram a túnica e colocaram José dentro do buraco. Crianças, chega para perto da tia Cris agora. Crianças, não pode fazer isso com os irmãos. É feio. José ficou muito triste. Ele estava dentro de um buraco, sozinho, muito escuro. E José provavelmente deve ter chorado, gritado, pedido ajuda e nenhum foi ajudar. Não podemos fazer isso. Não podemos quebrar as regras divinas. Deus falou que deveríamos amar a todos de forma igualmente. Então não poderia fazer isso com José. É muito feio machucar os nossos irmãos, tá bom? Você que tem irmãzinha, irmãozinho, não pode brigar. Olha só, José estava dentro do buraco, muito triste e abatido. José mal podia pensar no que Deus havia preparado para ele. Mas José, ele com certeza se lembrou de que Deus sempre protege aqueles que o amam. E José, criança, era um adolescente que amava e obedecia muito a Deus. Então, meus amores, os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Vamos orar com a tia Cris? Querido Deus, Pai amado, aqui eu gostaria de colocar não apenas a minha vida em tuas mãos, mas a vida de cada pequenino. Obrigada, Senhor. Muito obrigada por nos amar. Obrigada porque o Senhor disse que os que confiam no Senhor renovam as suas forças. Fica, Senhor, com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Um beijo grande no coração de vocês. Essa foi a historinha de hoje, mas depois tem mais. Fica aí aguardando o próximo vídeo. A tia Cris está amando falar com vocês através das historinhas. Um beijo, meu amor.